Ô Cirilo, tudo leva a crer que sim, né? Pelo menos da checagem, a apuração que tivemos de ambas as partes, é de que o negócio deve acontecer até sexta-feira. Pode ser até antes disso, tá? Mas a tendência é que até sexta-feira o martelo seja batido. E aí, Cirilo, são vários aspectos que devem ser analisados. Alguns deles, inclusive, você com o Edu aqui, também outros programas da rádio, a gente já falou, mas não custa de debater esse assunto, porque é o seguinte, o Atlético, vamos por outra parte, primeiramente. O Atlético contratou agora, recentemente, inclusive numa disputa de mercado com outras equipes, dentre elas o Corinthians, que até ofereceu uma proposta financeiramente superior à do Atlético ao jogador, mas contratou o destaque lá do Guarani, no Campeonato Paulista, um garoto, né, novo, João Marcelo, e esse jogador teve 11 jogos por lá, é uma aposta sim, mas teve 11 jogos pelo Campeonato Paulista. Inicialmente na Copinha foram 5 jogos, 5 gols, e no Paulista foram 11 jogos e ele fez 4 gols e deu 2 assistências num campeonato profissional, né? O outro era um campeonato de juniores. E aí então o João Marcelo chega com todo esse cartaz, ainda como uma aposta do Atlético, pensando no futuro. E o Daverson, que vinha sendo até utilizado pelo Cuca, né? Outro dia até o Edu trouxe os números aqui do Daverson na temporada, não era tão escanteado assim, vinha sendo utilizado pelo Cuca, mas o Daverson, a gente pode dizer que ele vinha perdendo aquele espaço de 12º jogador, talvez um titular aí dependendo do jogo, né? Ele até entrou na Copa do Brasil, enfim, mas não vinha sendo tão utilizado assim mais começando, porque o Atlético mudou um pouco sua forma de atuar no ataque. E aí, ele tem contrato até o final do ano com o Galo, ou seja, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, no caso do Atlético não querer permanecer com ele ou não renovar o seu contrato, e chega uma proposta, Cirilo, de 3 anos de contrato para um jogador de 34 anos, uma oferta financeira muito boa e com um projeto também, você há de convir comigo, muito legal, porque o projeto do Fortaleza é sólido. E já tem alguns anos, né? O Fortaleza vai disputar a Copa Libertadores esse ano. Mas não vai disputar título. Mas tá batendo sempre ali disputando. Chegou a disputar a final de Copa Sul-Americana. Então é um time que no cenário nacional tem se mostrado sólido, o projeto tem sido bom. E pro Daverson, cara, são 3 anos de contrato, até 37 anos. E nesse momento, a apuração que a gente tem é que o Atlético não teria o interesse de igualar um contrato como foi feito a proposta do Fortaleza. É muito simples para mim a leitura disso, Azeredo. Pode ser o último grande contrato da carreira do Daverson. Sim. E você está dizendo que é um contrato com condições financeiras, e não estou falando só de tempo de contrato, estou falando de vencimentos, melhores do que o que ele ganha hoje. E inclusive hoje ele ganha bastante bem, né? É um bom salário no Atlético. Um salário que hoje, nesse nível de futebol, no nível de Série A, é a realidade. Os jogadores titulares ou não, eles ganham e ganham muito bem, e aí não é aqui caso de discutir se merece ou se não merece, se pagaria ou se não pagaria, não é esse o caso. Mas, cara, Edu, ele vai fazer 34 anos agora em maio, pode ser o último grande contrato da vida do Daverson, é plenamente natural que o Daverson queira jogar no Fortaleza. E jogar no Fortaleza de 2025 não é jogar no Fortaleza de 2015, né? Isso é um detalhe muito importante. Fortaleza está estabelecido entre os principais projetos do futebol brasileiro já há certo tempo. Fortaleza não está no Nordeste, né? Por isso a turma às vezes vira um pouco a cara. Aliás, não está no Sudeste, desculpa. Por isso que a turma às vezes vira um pouco a cara. Mas o Fortaleza está entre os principais projetos do futebol brasileiro. Se posicionou como um dos principais clubes do país já há bastante tempo. Tanto que joga Libertadores a cada temporada, joga as principais competições, costuma fazer 70 e tantos jogos toda a temporada, porque lá a realidade virou, tanto que está em condição de oferecer esse contrato ao Daverson. E se sou o Atlético, já falamos isso aqui, inclusive em outro momento, pensando em reposição de elenco, enfim. Não considero o Daverson um cara insubstituível no elenco. Acho importante, e se não houvesse essa proposta, veria com ótimos olhos que o Daverson permanecesse. Mas acho que o macro, o cenário todo tem que ser analisado. Vai ser algo muito bom pro cara. E o Atlético talvez tenha necessidade de ir ao mercado para repor. Não sei se o João Marcelo seria o cara já para essa temporada ocupar a vaga do Daverson. Qual a leitura que você faz disso aí, Edu? Eu acho que o Atlético já liberou jogadores que o Atlético teria mais dificuldade de repor. Batalha, Zaratio, que saíram antes do término do contrato. Aliás, é algo que vem se repetindo, né?
não só no Atlético, mas em outras equipes também. Quando um clube faz 5 anos de contrato com um atleta, pode considerar 4 anos e meio. Se faz 3 anos, você considera 2 anos e pouco, porque tá acontecendo demais, cara. Cada vez mais você tem que renovar o contrato do cara antes. Porque eles usam o fator pré-contrato, 6 meses antes pode assinar, aí vem com esse papo de é o contrato da minha vida, eu tô acabando a carreira, eu preciso. Não só aqui, né? Não, isso é no futebol brasileiro. O Mbappé, inclusive, geral. fez isso lá agora pra ir pro Real Madrid. Futebol mundial. E o Real, em vez de pagar pro Paris Saint-Germain, pagou pro Mbappé, né? Isso tem acontecido. Então, 5 anos de contrato, esquece, é 4 anos e pouco, não são 5 anos de contrato. Mas insubstituível no Atlético hoje tem um jogador, né? Que é o Hulk. Todos os outros, você trabalhando direitinho, você consegue uma peça de reposição. E o Daverson é um desses, cara. Se o jogador tá vendo na proposta do Fortaleza um grande último contrato, vamos dizer assim, e se o Atlético enxerga no Daverson uma peça dispensável, você une o útil ao agradável. Você vai abrir um espaço na sua folha salarial, você vai dispensar um atleta, ou você vai perder um atleta, entre aspas, que você não tem tanta perspectiva para ele na temporada, apesar de estar sendo utilizado. E outro, o Atlético foi ao mercado agora e contratou o João Marcelo, que é um centroavante e que precisa justificar o investimento do Atlético. Não sei se vai ser ele, João Marcelo, ou se o Galo, com uma possível saída do Daverson, vai ao mercado para preencher esse espaço na folha salarial. O Daverson realmente perdeu espaço no Atlético. Mas por característica, eu não conheço ainda o João Marcelo, em termos de característica, de centroavante era só o Daverson. Tanto que em determinado momento ele entra. Em quase todos os jogos do Atlético na temporada, o Daverson entrou. Quando o Cuca via a necessidade de ter um centroavante. Então, se o Cuca tem no João Marcelo essa peça de reposição, tudo certo. Se não, o Daverson saindo, o Atlético vai ter que ir ao mercado.